daremos continuidade à disciplina Políticas de Alimentação Escolar, falando do módulo 2, as unidades 4 e 5. Inicialmente abordaremos a importância do nutricionista na alimentação escolar. Primeiro, quem é esse profissional chamado de nutricionista? É o profissional que fez o curso de nutrição, ou seja, profissional de saúde, habilitado por lei, que pode atuar em todas as situações nas quais exista uma relação entre o homem e o alimento. E quais são as áreas de atuação do nutricionista? Vai desde a atuação em alimentação coletiva, fazendo orientações em restaurantes, empresas que fornecem alimentação, cozinhas próprias que fornecem alimentação para trabalhadores, para escolares, para creches, para asilos, etc. Na área de nutrição clínica, fazendo orientações em hospitais, clínicas, ambulatórias. Em termos de saúde coletiva, participando de políticas e programas institucionais, a exemplo do Programa Nacional de Alimentação Escolar, também em postos de saúde e atuando diretamente na vigilância sanitária. O nutricionista, no Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele pode promover a saúde na escola. De que forma? Por meio de atividades educativas, que auxiliem no desenvolvimento da alimentação escolar, interagindo assim com os demais profissionais que atuam na escola, como professores e merendeiras. É válido destacar que a função do nutricionista na escola vai além do planejamento e da produção de refeições. Outras atividades que devem ser desenvolvidas por esses profissionais são práticas educativas com pais, com funcionários da escola e também com os alunos, fazendo assim uma associação entre a educação, a saúde e a nutrição. As atribuições do nutricionista no Programa Nacional de Alimentação Escolar possuem uma fundamentação legal, que está na resolução do FNDE-CD número 32 de 2006, onde determina que o nutricionista deverá assumir a responsabilidade técnica pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, acompanhando desde a aquisição dos alimentos até a sua distribuição aos alunos. Está também na resolução do Conselho Federal das Nutricionistas número 358 de 2005, que determina as atribuições dos nutricionistas dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vai desde a avaliação do estado nutricional dos alunos por meio de medições através de métodos pré-estabelecidos da situação do estudante, onde verifica se ele está abaixo ou acima do peso considerado normal para a sua idade e também para a sua altura. Essas medições devem ser feitas de forma anual, com base na avaliação do nutricionista. Ele vai poder, assim, elaborar um cardápio visando a melhoria da saúde desses alunos. Deve também ser feito o ajuste das necessidades nutricionais às faixas etárias e às condições especiais dos alunos, pois a alimentação escolar ela é oferecida desde os bebês até os adolescentes. Então, cada idade tem as suas necessidades nutricionais e precisam ser atendidas. O nutricionista também deve verificar se existe no colégio algum estudante com doença ligada à nutrição, como, por exemplo, diabetes e também alunos celíacos, aqueles que possuem alergia à fração da proteína chamada glúten de alguns alimentos. Assim, o nutricionista vai fazer, então, a adaptação do cardápio para cada realidade. Devem respeitar também os hábitos alimentares de cada localidade e a sua vocação agrícola, observando o que é produzido na sua região e elaborar o cardápio de acordo com cada cultura. A exemplo do nosso estado, Piauí, temos tradição na produção de mandioca, que é um alimento nutritivo e que pode ser oferecido de forma cozida aos alunos. Também temos tradição na produção de frutas como a acerola, como caju, que possui um alto valor nutritivo e também pode ser oferecido na forma de suco para essas crianças. Desta forma, o nutricionista vai estar estimulando as pequenas comunidades a produzir os seus próprios alimentos. É necessário também utilizar os produtos considerados básicos, ou seja, priorizando alimentos in naturas e também alimentos
semi-elaborados. O que vem a ser alimentos in naturas? São aqueles alimentos que possuem pouco tempo de conservação e que no consumo imediato exige apenas a remoção da sua parte não comestível. Temos aqui, exemplo, todas as frutas, legumes e verduras. No caso dos alimentos semi-elaborados, são aqueles submetidos a algum processo de produção, porém sem adição de conservantes e corantes. A exemplo, temos o arroz e feijão, algumas farinhas, como por exemplo a farinha de milho e também a maioria dos cereais. Os nutricionistas também devem planejar, orientar e supervisionar as atividades relacionadas à seleção, à compra, armazenamento, a produção e a distribuição dos alimentos, zelando sempre pela qualidade e conservação dos produtos e observando também se as boas práticas higiênicas e sanitárias estão sendo efetivadas, não deixando de destacar a importância da higienização das hortaliças, a limpeza adequada das cozinhas e se o armazenamento dos alimentos está sendo realizado de forma adequada para cada tipo de alimento. Por quê? Os alimentos eles podem ser classificados como perecíveis, semi-perecíveis e não perecíveis. E isso vai gerar uma variação na forma adequada de sua armazenagem. Por exemplo, os alimentos perecíveis são todos aqueles alimentos que estragam com muita facilidade. Por esse motivo, eles devem ser guardados diretamente na geladeira e no freezer. A exemplo, podemos citar o leite, as carnes, os peixes. No caso dos alimentos semi-perecíveis, esses não se estragam com tanta facilidade como os perecíveis, podendo ser armazenado por um tempo fora da geladeira e em seguida colocando na geladeira se for demorar o seu consumo, como por exemplo ovos, batatas, cenouras. No caso dos alimentos não perecíveis, esses podem ser armazenados fora da geladeira e do freezer. Daí é necessário ter o cuidado de buscar lugares secos e ventilados para guardar esses alimentos, como por exemplo arroz, feijão, macarrão. É importante destacar também a necessidade, como atribuição, de se elaborar manual de boas práticas de fabricação para serviços de alimentação, pois essa é a maneira mais correta de se produzir alimentação segundo a legislação da Anvisa na sua resolução RDC 216/2004, sendo necessário os nutricionistas orientar, através desse manual de boas práticas, os funcionários das escolas para preparar a alimentação escolar de maneira mais adequada. É importante também que eles desenvolvam projetos de educação nutricional para toda a comunidade escolar, colocando em prática um conjunto de atividades de comunicação destinada a melhorar as práticas alimentares indesejáveis. Assim, ocorrerá uma mudança em todo o hábito alimentar dos estudantes. E é importante que essa mudança seja de forma positiva. E, por fim, os nutricionistas devem interagir com o Conselho de Alimentação Escolar no exercício de todas as suas atividades. Iremos agora também destacar um pouco sobre as merendeiras como educadoras alimentares. Existe uma importância direta na função das merendeiras no ambiente escolar quando se reporta a questão da educação nutricional. Por quê? Porque elas têm um contato direto e diário com os alunos. Então, vocês, merendeiras, podem atuar diretamente na educação e nutrição, repassando informações aos alunos a respeito do que se consome. Informações essas que são úteis para se fazer opções alimentares de forma consciente. É importante que vocês, merendeiras, entendam que as pessoas, apesar de precisarem de nutrientes para viver, elas não comem nutrientes, e sim alimentos, e que esses alimentos precisam ser devidamente preparados e elaborados adequadamente para que possam surtir um efeito positivo na saúde e desenvolvimento dessas crianças. É importante destacar que a maneira de se alimentar exerce uma importância crucial na questão sociocultural das pessoas. Reforça, inclusive, a questão psicológica e a questão da autoestima das pessoas.
Bom, não podemos deixar de enfatizar que a educação nutricional ela se dá ao longo da vida. E isso de que maneira? Pelo acúmulo das experiências vividas no cotidiano familiar e social, cruzadas com aulas e cursos vindas principalmente da escola. E aqui poderá ter uma participação direta de professores, de merendeiras, de nutricionistas para favorecer o desenvolvimento dessa educação nutricional. E para quem, por quem e onde deve ser feita essa educação nutricional? A educação é para todos e pode ser feita em qualquer ambiente. E como já foi falado, a escola é um local privilegiado para realizarmos essa educação nutricional. As atividades que as merendeiras podem fazer para colocar em prática a educação nutricional é variada. E quais são essas práticas? Elas podem ensinar a importância da lavagem das mãos para essas crianças, ou seja, é uma atividade higiênica considerada básica e que os alunos deverão lavar sempre as mãos antes das refeições. É necessário, inclusive, que vocês merendeiras sugiram aos professores a ensinar os seus alunos a importância dessa lavagem das mãos, uma vez que, ao se lavar as mãos, você estará retirando sujidades que podem ter vindo no seu corpo quando você vai ao banheiro, quando você pega um material escolar, quando você está brincando na areia, e isso poderá contaminar o alimento que vai ser ingerido por essas crianças e refletir de forma negativa na saúde dos estudantes. É necessário também construir o mural da escola e vocês merendeiros podem ter uma participação direta nisso, colocando sempre o cardápio da alimentação escolar de forma bem visível, de preferência em frente à cantina, destacando o dia da semana, o nome do preparado que vai ser oferecido, o nutriente mais importante e a sua função para o consumo, bem como uma foto de preparação ilustrativa, uma vez que isso vai encher os olhos dos alunos e estimular o consumo. É interessante o preparo de alimentos saudáveis, como, por exemplo, o preparo de saladas de frutas. Por quê? Porque as frutas elas contêm vitaminas e minerais necessários ao nosso organismo. E as crianças muitas vezes rejeitam as frutas por não as conhecerem. As merendeiras também possuem um destaque importante no controle sanitário dos alimentos no colégio. E esse controle sanitário representa todos os cuidados com a higiene dos alimentos e deverá ser executado por todos na escola, principalmente por vocês, merendeiras, pois estão em contato direto com os alimentos que irão ser preparados. E como executar esse controle sanitário? Não misturando os alimentos crus com os alimentos cozidos, lavando sempre os utensílios que for ser utilizado. Não utilizar o mesmo utensílio para manusear alimentos diferentes, como por exemplo, carnes e hortaliças, pois um pode contaminar o outro alimento. Higienizar sempre as frutas e as hortaliças com solução clorada. Utilizar máscaras e toucas durante todo o preparo dos alimentos e caso não tenha no colégio, é necessário que seja feita a solicitação urgente à direção da escola. Observar também se o lixo está sendo tampado e removido diariamente do ambiente escolar e lavar sempre as mãos quando se mudar de atividade, quando se voltar ao banheiro e, no caso dos fumantes, quando terminar de fumar. A participação da merendeira no Conselho de Alimentação Escolar, como já foi comentado anteriormente em outras aulas, é extremamente importante e a sociedade civil pode e deve ser representada por vocês, merendeiras, pois vocês conhecem muito bem a realidade das escolas, o que é servido nos cardápios, o que os alunos realmente necessitam e o que pode melhorar. Então, participem efetivamente do Conselho de Alimentação Escolar do município e da escola de vocês.